Boa noite a todos, a todas, alunos aí que estão presentes. Vamos iniciar nosso semestre de estatística aí. Eu gostaria de saber se, primeiramente, todos estão me ouvindo bem aí, tá tranquilo? Só pode mandar no chat, talvez ali só um sim, tranquilo, tá normal, tudo certo. Beleza. Pessoal, eu sou o professor Daniel Gonzalez, né? Eu sou professor que vai trabalhar com vocês esse semestre a disciplina de estatística básica, né? A disciplina que vai dar uma aplicabilidade muito grande para vocês. Vamos conversar no decorrer da aula de hoje. E assim, né, só apenas um pouquinho para falar antes de nós iniciarmos a disciplina, para que nós possamos nos conhecer um pouquinho melhor. Como eu falei, sou o professor Daniel, eu sou matemático de formação, né, licenciatura em matemática, sou especialista no ensino da matemática e também possuo mestrado em desenvolvimento de sociedade. Trabalho mais de 18, 19 anos já na educação lecionando como professor, e esses 18, 19 anos, 12, 13 anos como docente da educação superior, né, exclusivamente nos cursos superiores. E todos esses tempos eu trabalho com estatística, trabalho com essa disciplina, além de trabalhar com cálculo diferencial integral, modelagem matemática, física, trabalhei com química também já, trabalho com metodologia, com outro N disciplinas já, desenho técnico e assim por diante, mas a estatística é aquela disciplina que sempre ficou até o meu cargo, eu lecionei, e eu sempre me dediquei muito a ela. O que é interessante para nós na estatística, deixa eu só colocar aqui silencioso no celular, o que é interessante na disciplina de estatística, que eu, apesar de ser formado, né, matemático, tem alguém que não está conseguindo acessar, só deixa eu dar uma olhadinha ali qual o motivo. Deixa eu ver. Sou o Everton, deixa eu mandar novamente ali. Só um minuto, pessoal, o pessoal está tendo dificuldade. Vou tentar novamente aqui. Só um pouquinho esperar ali que tem alguns que estão com dificuldade de entrar. Então vamos lá. Como eu estava comentando com vocês, né, apesar da minha formação ser professor, né, licenciado em matemática, eu tenho aí um pouquinho mais de 18 anos, 19 anos de experiência na educação, 12 anos para 13 na educação superior. Eu tenho 20 anos de experiência trabalhando com indústria, trabalhando em problemas da indústria, e esses 20 anos que eu trabalho na indústria, seja ela a fábrica, quando nós falamos a indústria assim, chaminé, por exemplo, as próprias instituições de ensino, eu sou pesquisador, eu sou procurador da Uniguaçu, né, trabalho na direção, na reitoria da Uniguaçu como procurador, responsável legal da instituição, e eu sou pesquisador da instituição, sou pesquisador nacional. O que seria esse pesquisador nacional? Só para vocês entenderem um pouquinho a correlação com a minha disciplina e como que ela vai ajudar eu correlacionar a disciplina nossa em teoria e prática. Ou seja, vai permitir assim que eu traga muito conhecimento para vocês daquilo que é usado no dia a dia da estatística. Eu não vou trabalhar com vocês em momento algum. Pega um papel, uma caneta, um lápis, borracha e uma calculadora e vamos calcular a média de alguma coisa. Esqueçam qualquer método tradicional de educação matemática ou de educação estatística. Então, a nossa disciplina ela vai ser 100% prática
E vai ser, além de trabalhar 100% com praticamente o banco de dados do Excel, que é um dos mais utilizados aí para nós, e que ele é o mesmo, ele tem a mesma metodologia, por exemplo, dos bancos de dados diferentes que vocês vão utilizar aqui para frente também, mas ele é a mesma organização e as fórmulas são as mesmas. Então, isso que vai nos permitir fazer bastante prática para engenharia de software. E por que eu falo para vocês assim que engenharia de software vai ter um diferencial assim na questão de nós mostrarmos aplicabilidade? Porque o curso, como foi pensado o curso de engenharia de software, inclusive eu fui um dos responsáveis por trazer o curso para cá junto ao professor André Weisman. O professor André Weisman, né, deu a ideia, falou, Daniel, o que você acha ali e tal? Nós fomos pesquisar, como eu falei para vocês, eu com minha função de pesquisador institucional, eu tenho que pesquisar viabilidade. Não podemos pautar apenas em, apenas em achismo. Então nós temos muitas das decisões tomadas para nós, e dentro das empresas são tomadas através de dados. E o entendimento dos dados, não apenas os dados em si, mas sim o que esses dados traduzem para nós. Então, um dos desafios da engenharia de software é, às vezes, você buscar soluções rápidas de entendimento de fenômenos. Esse fenômeno pode ser numa linha de produção, por exemplo, dentro de uma fábrica, ela tem que saber lá quantos produtos estão dentro dos conformes, quais são os tamanhos médios, qual é o desvio padrão, porque nenhuma peça é construída exatamente igual a outra, por menor, mais preciso que seja, se eu pegar um microscópio eu vou conseguir ver uma diferença entre uma peça e outra, ou seja, tem variabilidade. Tudo aquilo que tem variabilidade envolve estatística. Tudo aquilo que não é possível quantificar de forma igual, ou pelo menos assim, há chance de ter algo diferente, Opa, então cabe a estatística. Quando que não cabe a estatística em momento algum? Quando nós não temos dados, ou seja, perguntar para vocês assim, quantos aqui têm 250 anos? Vamos fazer uma pesquisa e quantos vocês têm 250 anos de vida? Não vai ter dado algum, ou seja, eu não tenho nem como fazer isso. Então a estatística é descartada. Então a estatística ela é utilizada para nós, vamos colocar assim, quando há possibilidade de ter variabilidade. Por exemplo, eu quero pesquisar quantos alunos têm mais que 80 anos. Opa, há possibilidade de ter alunos com mais de 80 anos na turma. E se há essa possibilidade, eu tenho como calcular, mesmo que dê 100%, mas há a probabilidade de calcular, há a probabilidade de ter um aluno matriculado, nós não sabemos. Por quê? Porque nós temos um universo muito grande de pessoas acima de 80 anos, que mora, inclusive, na nossa cidade, e que é possível que ele tenha um ensino médio ou já tenha um ensino superior, e ele tem todos os requisitos de exigências para estar cursando. Opa, então eu posso sim calcular. Então, para nós, a estatística amplamente utilizada na prática, eu falo para vocês que quando eu estive dentro de uma indústria, de uma empresa de empilhadeira, de uma empresa que vendia peça para a Petrobras, de uma empresa que fabricava bags para vender para produtores rurais, para colocar insumos agrícolas, para colocar várias coisas, né? Então as decisões tomadas eram sempre pautadas em vamos coletar dados, vamos entender qual que é o movimento, porque quando você entende o movimento, você consegue manipulá-lo. A estatística, como falei para vocês, eu vou só dar uma pincelada antes de nós entrarmos na parte prática. Como falei para vocês, eu utilizo muito ela assim para tomar decisões, para a Uniguaçu tomar decisões, levando até para a reitoria, nós 5 da reitoria para tomar decisões. Um exemplo são as expansões. Pode ter certeza que, que há uma probabilidade muito grande de ter alunos de Caçador aqui, alunos de Calmon, de Matos Costa, ali de repente, como assim alunos de Lineópolis, Bela Vista do Todo, Canoinhas, São Mateus, essas regiões que eu estou falando, Calmon, aí, ó, tá vendo? Nós estamos montando 2 faculdades novas, que é a Faculdade Vale do Iguaçu em Caçador e Faculdade Vale do Iguaçu de Canoinhas. Às vezes, para quem é de Calmon, por exemplo, o Everton colocou ali, a probabilidade vou falar, se nós abrirmos o curso lá, por exemplo, ali em Caçador, às vezes é mais fácil ir para Caçador do que vir para cá, é mais perto, melhor a estrada, agora apesar de estar arrumando, né, que fui lá hoje, mas é melhor a estrada. Então,
é a probabilidade de ir para lá. E como que nós pensamos assim, o porquê que nós escolhemos Caçador e Canoinhas, duas cidades, para entrar para Uniguaçu? Nós fizemos um estudo de viabilidade. Esse estudo de viabilidade é levantar dados, informações, estatísticas, legislação, então, principalmente dados. Os dados quais são? A viabilidade de montar uma faculdade em Canoinhas? A viabilidade de montar uma faculdade em Caçador? Sim ou não? Nós pensamos em São Mateus, montar uma faculdade, até saiu um buchicho lá na cidade de São Mateus, nós vimos, sim, nós fomos lá para fazer o estudo, nós não vimos viabilidade em São Mateus, nós vimos mais a viabilidade em Canoinhas. E por que não São Mateus? Porque Canoinhas é muito próximo de São Mateus e São Mateus é muito próximo de Irati, e nós estamos montando mais uma faculdade em Irati. Ou seja, então São Mateus ia pegar aluno, roubar aluno, assim, né, pegar aluno que seria tanto de Canoinhas, como também de Irati. Então agora os alunos de São Mateus ou tem que vir para a União de Vitória, ou tem que ir para Irati, ou tem que ir para Canoinhas. Então nós ficamos ali num triângulo onde vai dar opções para o pessoal de São Mateus. Várias opções, o que achar melhor. Mais perto de Triunfo, né? Então nós vimos ali, inclusive, porque São Mateus já está muito mais próximo de São João do Triunfo, muito mais próximo também de outras cidades ali ou seja, que tem até uma viabilidade. Mas nesse momento, o investimento, nós fizemos um estudo, deixa eu até mostrar para vocês aqui só, estudo, só para vocês entenderem agora como que é o nome que eu tinha colocado, acho que é Alunos e Cidades do curso aqui. Eu vou mostrar só no Excel rapidinho para vocês aqui. Mas, cadê? Só fechar aqui. Então, quando nós montamos o estudo de viabilidade, vamos mostrar que na prática nós utilizamos, lógico que foi um estudo bem básico e simples esse aqui, né? Mas repare o seguinte, quando nós montamos o Excel, ó, eu fui fazer os cursos que nós temos na Uniguaçu, está aparecendo para vocês aí, né? Qualquer coisa tem o chat aberto, o pessoal fala assim, professor, aqui para nós não está aparecendo. Acho que está aparecendo o Excel para vocês aí, né? Eu peguei a população de cada uma das cidades, a população que deu mais de 657 mil habitantes. Então essas cidades é de onde nós temos alunos vindo da Uniguaçu. Isso nós fizemos no final do ano passado. Então esse estudo foi antes de nós batermos o martelo no começo desse ano, para nós colocarmos a Uniguaçu nessas duas cidades. Qual que era? Eu calculei o risco Caçador, risco Canoinhas, risco São Mateus. Então, por exemplo, o impacto do percentual de risco com Caçador. Nós vimos que é minúsculo o impacto de risco com Caçador. Caçador, por quê? Porque nós não temos alunos vindo muito daquela região, então a Uniguaçu aqui na Vitória não iria perder alunos para Caçador. Opa, Caçador, 100% viável. Aonde que eu fui buscar isso? Eu fui buscar então, informações de quilometragem, de quantos alunos tem de cada cidade, e como que eu mensurei esse impacto de Caçador. Eu mensurei o seguinte, cidade que está exatamente na metade, até metade entre União da Vitória e Caçador, por exemplo, dá 80 quilômetros. Então, 40 quilômetros de Caçador, 40 quilômetros de Vitória, é risco de eu perder aluno para Caçador. Aí eu tenho um prédio gigantesco aqui na Vitória que acaba ficando um elefante branco sobre muitas faculdades. Por quê? Porque os alunos deixam de vir para cá, então nós temos um investimento muito alto que acaba que nós não temos que fazer com esse investimento dessa estrutura física. Então, a nossa ideia foi buscar esses riscos aqui, como falei para vocês, só para dar uma olhada, ó. Então o impacto em Caçador é menor. É o menor de todos, ou seja, a viabilidade Caçador, nós vamos pegar e abrir uma faculdade muito grande em Caçador. Em Canoinhas, nós vimos que o impacto em relação a São Mateus, ele é grande, aliás, ele é grande o impacto, mas ele é menor do que São Mateus. Então aqui nós calculamos os impactos totais, por exemplo, inclusive tem aqui o Sistema de Informação e Engenharia de Software. Vamos ver se 2019 aqui, Calmon é agora, né? Mas Calmon nós temos 12 alunos, o ano passado, tem 12 alunos de Calmon, ou seja, são 12 alunos que deixariam de vir para o União de Vitória e iria para Caçador. Então nós vamos perder essa receita aqui, mas é assim, mas são os mesmos donos, é a mesma faculdade, é o Uniguaçu também. Então nós não iríamos perder, só que nós vamos ficar com poucos alunos aqui. Ou seja, corria o risco de nós ficarmos, por exemplo, Uniguaçu com risco de 4.500, ficar com só 2.500 alunos presenciais aqui. Então não mantém, o financeiro não ia conseguir manter financeiramente aqui a Uniguaçu de uma forma adequada. O que eu estou trazendo para vocês aqui? Quais são os maiores riscos? Eu tenho aqui os cursos, por exemplo. Qual o curso que eu vou abrir em Caçador?
é a administração, porque o risco é menos de 1%. Então, repare aqui, ó, caçador, administração, o risco é menos que 1%. O outro curso que nós vamos abrir, opa, desculpa aqui, deixa eu melhorar aqui um pouquinho assim, ó. O outro curso que nós vamos abrir em caçador é direito que tem 1,2% de risco, que nós vamos perder para caçador, e o outro curso é o engenharia civil, que dá 1%. São os 3 cursos escolhidos. Por que eu não escolhi os demais? Porque são os 3 cursos que nós temos uma grande quantidade de alunos matriculados, inclusive. Então, ou seja, que há maior procura, então eu fiz uma relação. É grande a procura de alunos por esses cursos e são pequenos riscos para o negócio aqui na Vitória. Ou seja, eu casei as duas informações para escolher esses cursos. Canoinhas foi escolhido o quê? Canoinhas, o impacto é mínimo com a administração. Opa, a administração é o curso que nós vamos abrir em Canoinhas. Qual outro curso vamos abrir em Canoinhas? Biomedicina. Opa, ele é muito grande aqui, ó, quase 40%. É um dos mais, ele tem maior impacto para nós de perda de aluno. Mas por que nós vamos abrir Canoinhas Biomedicina? Porque nós vimos um nicho. Aí que vem outras pesquisas de viabilidade. Aí que eu tive que levantar. Beleza, eu vou perder aqui, por exemplo, ó, então vamos colocar biomedicina, só para nós termos de entendimento. Biomedicina com Canoinhas, eu vou perder 50 alunos. É bastante aluno que eu vou perder. Mas nós vimos que nós vamos ganhar, eu perco 50 alunos para Canoinhas, mas de outras cidades e regiões, eu vou ganhar 100 alunos, por exemplo. Ou seja, então eu perco 50 aqui na nossa sede, mas eu ganho mais 100, opa, vai para 150 lá, por exemplo. Ou seja, então nós temos como ter esse ganho maior. E tem N outras estratégias. O que nós colocamos? Nós abrimos esse ano biomedicina, estética e cosmética. Porque essa perda programada para o ano que vem, 2021, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma contrapartida com novos alunos em estética e cosmética, que os dois primeiros anos, o primeiro ano praticamente é igual, ou seja, eu tenho um ganho de um lado, perda do outro, mas o ganho é muito superior do que a perda. Então aí entra para mim o estudo da viabilidade. Então a estatística, ela serve para nós tomarmos decisões. As decisões nossas tomadas através da estatística faz com que as empresas não invistam, aliás, vão investir dinheiro, mas com o menor risco possível. E nós temos risco em tudo quanto é lado. Tanto que nós estamos vendo aí empresas fechando, todo mundo mandando embora. Pô, mas o que o Uniguaçu está montando, nós expandimos para 5 instituições a mais? Por quê? Porque nós vimos que mesmo na crise nós tínhamos condições de ampliar, nós tínhamos um dinheiro em caixa, assim, ó, o dinheiro que estava programado, opa, vamos fazer um investimento. E teve dinheiro também nós para tirar de outros caixas também, de outras empresas que são do grupo, para que nós possamos fazer investimento. Então nós vimos que na dificuldade, na crise, nós vimos uma oportunidade. E esse investimento, ele é um investimento bastante alto, porque eu tenho que minimizar os riscos. Eu não posso maximizar os riscos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar os riscos. Risco médio para esse curso montar em tal cidade. Risco médio para esse curso em tal cidade. Então, repare que a estatística ela serve para nós tomarmos as decisões. Só que a estatística é o seguinte, o mantenedor me liga, Daniel, o quê? Eu preciso saber como que está lá a cidade, lá, por exemplo, quero montar em Cruz Machado uma faculdade. É viável ou não é? Eu falo assim, já vamos dar uma olhada. Quando ele liga para mim às 9 horas da manhã, ele quer que no máximo, em 24 horas ou menos, tenha a resposta. Se passar, ligou 9 horas da manhã, 9 horas da manhã do dia seguinte eu não mandei nada, ele manda, e aí Daniel, conseguiu ver para mim? O que as empresas estão querendo? Elas querem rapidez na tomada de decisões. Se eu demorar uma semana para tomar decisão, para eles tomarem decisões, pode ser que uma semana seja crucial. Assim como nós tivemos uma das... repare o que faz uma semana. Nós adquirimos recentemente uma instituição de ensino, que foi comprada pelo nosso grupo, lá em Ivaiporã, chama Univale, que entrou para o grupo agora das coligadas UB. Então nós temos 5 faculdades hoje atuando, né, abertas hoje no Paraná. A Uniguaçu, Campo Real em Guarapuava, a UCP em Pitanga, a Unibrasil em Curitiba e a UCP e a Univale em Ivaiporã. Essa Univale, quando nós fomos a fazer uma aquisição, eu vou chutar um valor aqui, tá? Não vou falar o valor, vou falar um valor fictício.
Mas vamos imaginar que para comprar a faculdade era uma faculdadezinha pequena, 10 milhões. Beleza, 10 milhões. A gente chorou um pouquinho, mas se pagar assim e tal. Fechou lá, fechou em 10 milhões. Vamos colocar que fechou em 10 milhões. Foi pago, fechado o negócio, dia 10 de março. 10 de março. Eu estava lá, acho que é 10 ou 12, agora não lembro agora a data certinho. Mas na segunda quinzena de março, eu estava lá em Ivaiporã, inclusive eu fiz o estudo da viabilidade, é viável, não é? Então, fechou. Tô com todos os dados estatísticos e relatórios. Não é só aquele quadro que eu mostrei para você. Os relatórios de viabilidade estatísticos são 50, 60 páginas, né? Tem questão financeira, contábil, tem a questão de legislação. Então, repare que para que eles tomem decisões lá em cima, os donos, os mantenedores, eu tenho que pautar informações. Aí que eu falo para vocês, como que nós vamos buscar as informações? Como que nós analisamos informações? Então, a engenharia de software, ela vai auxiliar no quê? Por exemplo, vai coletar dados, tem um banco de dados e agora eu quero gerar um relatório. Vocês não vão precisar, eu preciso saber interpretar o relatório. Lógico que precisa saber. Mas vocês vão montar relatório e entregar, por exemplo, lá para a solução para a empresa. Eu vou trazer aqui depois, ao final da aula, inclusive, um nicho para vocês, que vocês podem ganhar muito dinheiro, inclusive já, de imediato. Que eu não venço pegar esse serviço, por exemplo, para vocês, mas depois, no finalzinho da aula, nós vamos comentar. Eu vou falar para vocês assim que vocês do segundo período ali de engenharia de software, vocês já conseguem prestar um serviço para outros acadêmicos ali do Uniguaçu, que eles não conseguem, que assim, chove de aluno quando vai fazer TCC, estatística. Estatística para TCC. Então, o aluno aqui, quanto cobra? Eu cobro caro, lógico, cobro bastante caro porque eu faço orientação de mestrado e doutorado, trabalhos de estatística de mestrado e doutorado. E quanto que cobra, por exemplo, para o aluno? Como é um preço assim que para mim não é viável, eu acabo dispensando. Mas é como se fosse em cada análise estatística, eu cobro R$200 para cobrar um preço barato. R$200 vocês podem cobrar para fazer uma análise estatística. Aí, no final do semestre, vocês vão ver que vocês vão poder ter esse nicho aí. E quantos alunos fazem TCC por ano no Uniguaçu? Uns 800. Desses 800 alunos que fazem TCC, quantos têm estatística? Uma média de 50%. 400 alunos têm estatística. 400, e desses 400 alunos, vou colocar para vocês que 100 conseguem fazer, sozinhos. E os outros 300? Os outros 300 ou faz o básico do básico do básico, fica um trabalho meio fraco, ou paga. Aí que entra, né, uma oportunidade para vocês bem grande aí. Então, como falei para vocês lá, da questão de uma semana pode ser crucial, nós compramos a faculdade de Ivaiporã. Dia 10 ou 12 de março foi pago. O que aconteceu uma semana depois? Pandemia. Se nós tivéssemos comprado um mês depois, 12 de abril, a instituição lá não tinha se preparado, ela não tinha se preparado para Moodle, para Classroom, para Google Meet. Nós estamos capacitando nossos professores desde o começo do ano passado, 2019, a trabalhar com ferramentas tecnológicas. Nós investimos pesado nisso. Eles investiram o quê? No EAD, por exemplo, só tem 2 tutores EAD, que não faz a aula ao vivo, inclusive. Então, investiram nisso. Então, se nós chegássemos um mês depois, eles iam estar um mês sem aula, um mês desesperados por fazer, porque uma instituição privada é diferente da pública, né, porque a federal nem voltou a aula ainda, se não me engano, não sei se voltou a federal não tem condições de dar aula online. Porque os alunos são pobres? Não. A grande maioria dos alunos da federal são condições boas, né, que fala que a instituição pública é para pobre, não é não, né. Então, assim, por que eles não voltam? Porque eles não se prepararam para esse momento. E nós estamos muito bem preparados. Parou na segunda-feira, 2 dias depois da quarta-feira, não tinha uma aula virtual, não tinha aula no Meet, no Google, no Classroom, nós nos reinventamos muito rápido. Se nós tivéssemos comprado a faculdade um mês depois, ou 2 meses depois, esses 10 milhões, eu tenho certeza para vocês que nós pagaríamos 5 milhões. 50% nós conseguiríamos pagar. Então nós perdemos aí 5 milhões, por quê? Porque existiu um risco. E esse risco que nós assumimos, lógico que nós pagamos 10 milhões, o exemplo, não sei se é 10 milhões, tá? Mas nós pagamos 10 milhões. Repare que se eu compro um mês depois ou 2 meses, eu pagaria 50%. 5 milhões ganho em um mês, 2 meses. Lógico que nós colocamos ainda, inclusive, que na pauta
Nosso relatório de viabilidade tinha a questão da crise, mas nós colocamos lá assim, e se vier a crise, o que nós vamos fazer? Não, nós vamos capacitar os professores. Vamos fazer um reviravolta lá. E nós conseguimos, compramos lá tal. Uma semana depois eles tinham toda a tecnologia que nós temos aqui. Lógico que nós temos muito mais experiência com aula remota do que eles, mas nós tocamos o barco. Lógico, eu divaguei um pouquinho aqui, pessoal, mas só para colocar aqui a importância de tomar decisões, riscos, estatísticas, né, que vai ser fundamental para nós. Eu não sei se tem alguém trabalha com investimentos, ações, por exemplo, bolsa ou criptomoedas, mas é baseado praticamente em estatística. Análise de tendências, média móvel, né? Ou seja, a característica do movimento de ações. Né? Eu trabalho muito ali com a Easy Invest, né, com investimento pouquíssimo. Eu comecei para aprender também. E eu fico verificando lá como que é o movimento estatísticos deles lá para que eu possa, e quais são as variáveis que influenciam nas tomadas de decisões e nos resultados. Então nós conseguimos ver assim que a estatística ela é aplicada 100% ali. Como eu falei, todas as estatísticas da Uniguaçu, sou eu, né, eu e o professor Jefferson também, que nós trabalhamos com estatística, junto à CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação. Por exemplo, a avaliação institucional que vocês fazem é coletar dados para ver onde nós estamos falhando para que nós possamos intervir, gastar energia, medir esforços nas nossas fragilidades. Onde nós estamos falhando? Estamos falhando lá que não tem bebedouro no corredor. Beleza, aqui o investimento tão pequeno, vai lá e troca o mundo, pronto. Melhorou a questão de satisfação do aluno. Tem um professor lá que foi conversado com ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes, nunca mudou a sujeito da aula, nós não conseguimos entender o que ele fala, ele não tem didática. Conversamos, damos mais uma chance para o professor. Professor, você tem que se atualizar, tem que fazer um curso, você tem que mudar a sua didática, melhorar um pouco. Dá uma segunda chance para o professor. Levamos um feedback para ele. Aí depois, se a segunda avaliação do professor também é mal, ele não consegue, continua falhando no mesmo erro, professor, infelizmente você não se adaptou à nossa metodologia, à nossa filosofia, ao nosso jeito, à nossa cultura, né? Então vamos ter que trocar o professor. Então vamos trocar o professor ali, por quê? Porque vocês estão dando base, informações para que nós possamos tomar as decisões. Então as nossas decisões vão ao encontro dos objetivos de vocês. Então a estatística faz, ela dá base para que nós possamos encurtar os caminhos. Então daqui a pouco fala assim, vamos lá trocar professor, tira o Cleverson e coloca o professor Daniel lá para dar disciplina de programação. Eu vou lá, eu sou uma bosta de programação. Nem me comparo com o professor Cleverson, longe disso. Então o professor Cleverson, daí tiramos. Daí os alunos falam, ficou uma bosta, agora tiraram um bom professor, tá. Nós não podemos tomar decisões sem ter informações. Então a ideia da estatística é exatamente isso, buscar solucionar problemas. E a engenharia de software faz o quê? Encurta o caminho, facilita a geração de relatórios, busca de dados, uso de tecnologia via QR Code, via, por exemplo, formulários eletrônicos, seja o SurveyMonkey, seja o Google Docs ali com o Google Forms, seja outro tem N ferramentas na internet que vai fazer coleta de dados e análise de dados. Porém, o Google Formulários, por exemplo, professor, gera gráfico, gera tudo para nós lá, tá perfeito. Não. Ele gera uma coisa chamada básica, que nós vamos trabalhar com isso, inclusive. Ele vai gerar os dados assim de uma forma que vai vir para nós os gráficos muito, muito básicos e que não... mas dá para tomar decisão. Não. Não dá por quê? Porque ele não faz as análises estatísticas. Aí eu tenho que ver como que eu faço uma análise estatística. Eu tenho que fazer lá uma tabela dinâmica. Beleza, aí sim começamos a tomar um pouquinho mais o rumo assim, de uma estatística que você vai ter resultados para tomar decisão. Então o que a engenharia de software pode nos auxiliar bastante em outras áreas também? Dentro do setor de controle de qualidade, é desenvolver uma ferramenta que dê o entendimento para quem precisa das características de qualquer fenômeno.
Então nós temos um fenômeno que vocês vão declarar como um fenômeno que vocês querem identificar um problema. Qual é o fenômeno? O fenômeno é a construção de geladeira. Ah, não, o fenômeno é tempo de serviço para manutenção automotiva. Por exemplo, vocês já devem ter ido, muitos de vocês aí, fazer manutenção automotiva, revisão. O que acontece o cara da revisão lá, da empresa, quando chega o carro, checklist. Depois que vai ser o carro, checklist. O que foi feito no carro, checklist. E aquelas folhas de verificação vai para onde? Vai para um sistema. Opa, então eu preciso de um sistema que faça isso. Eu preciso de um software, eu preciso engenhar como que... O que ele vai fazer com aquela folha? Ele não vai fazer bosta nenhuma com aquela folha na mão. Ele não vai servir de nada se ele não jogar no sistema. Aonde que chega? Então ele alimenta o sistema, só isso, ele é bem leigo em análise, e o sistema vai para onde? Vai para o setor de qualidade da minha indústria. O setor de qualidade fala assim, como é que estão as manutenções? Ah, as manutenções, tá vendo, ó, tá tendo gasto muito em pastilha de freio. Opa, temos que trocar a pastilha de freio. A pastilha de freio do nosso carro não está muito adequada, pessoal. Ó, tá 2 milímetros a mais o uso. Então lá eles vão tomar decisões, desde que exista um caminho encurtado, existe uma inovação tecnológica. Ah, professor, já existe. Não existe tudo aquilo que nós precisamos. União da Vitória, Porto União e toda a nossa região tem uma coisa que vocês têm um diferencial. É de assim, fazer uma engenharia de software, por exemplo, eu sou de São Paulo, né? Fazer lá em São Paulo, fazer Curitiba, fazer no litoral. Beleza, ali as indústrias estão ali. Lógico que as indústrias estão ali, estão precisando de vocês. Mas aqui, por exemplo, é um nicho diferente. Aqui, as empresas não são atualizadas tecnologicamente como são no litoral de Santa Catarina, como são em Curitiba, como são em São Paulo, como são no Rio de Janeiro, como são em outras regiões do Brasil, ou fora do Brasil também. Então, elas não são atualizadas. O que vai acontecer com essas empresas? Se não tiver atualização, elas vão sair do mercado. Ah, não sai. Não, lógico que sai. Miguel Forte é um exemplo, que ficou aqui por 20, 30, 40 anos aqui, não se atualizou e por N outros motivos, foi embora. Quantas empresas estão fechando aí? E quantas empresas estão aumentando? Vem empresas tecnológicas. Vamos pegar aí em Brasil. Olha em Brasil o que veio para cá. Ela veio para cá e ela tenta inovar, todo dia ela está tentando inovar, seja no produto, seja no processo. Para inovar em processo, precisa de tecnologia, precisa de software, precisa disso, precisa daquilo. Né? Então, a inovação, aqui para nós, é uma região que a inovação ela vai fazer diferença nos próximos anos. Então, é um mercado que, por assim, às vezes não está 100% aquecido do jeito que nós imaginamos estar, reclamamos, tanto assim, está uma bosta a União da Vitória para emprego. Não, por quê? Porque não tem indústria, porque não tem empresa. Tem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, talvez, estar lá dentro da indústria, como peão. Muitas vezes, assim, estou falando assim, que eu não preciso, vou chegar, vou ser o gerente da empresa. Vou chegar lá, vou ser o CEO da empresa. Não, eu preciso ir lá, conhecer essa empresa, vai que nem os estágios de vocês, por exemplo. Eu vou lá, conheço o processo, falo assim, dá um insight. Mas aqui nós podemos automatizar coisa que... você não está identificando a falha no seu processo? Eu consigo montar um sistema que, se alimentar aqui, a gente consegue identificar como que está o comportamento do seu processo. O comportamento do processo é chamado fenômeno. Então você vai identificar as características do fenômeno. Qual é o fenômeno? Fenômeno de característica de desenvolvimento do processo. Como que se dá esse processo? Aí você começa a analisar as curvas. Opa, tem uma falha aqui. Você consegue identificar a falha. Qual que é a falha? O cara lá demora meia hora para pegar e colar uma placa na outra, lá numa chapa de compensado. Porque ele demora meia hora, então o outro fica esperando lá. E aqui fica acumulando. Ou seja, ele atrasa tudo. Opa, qual que é a solução? Daí eles vão pensar, o engenheiro de produção vai pensar, eu preciso colocar 2 operadores então. Beleza, colocou 2 operadores, o que vai acontecer? Agora não para mais matéria-prima aqui, não tenho mais matéria-prima aqui, está dando escoamento, por quê? Porque chegam 2 matérias-primas, já distribui para os 2, e os 2 já mandam para frente, ninguém fica esperando, melhoria o processo. O lucro da empresa vai lá para cima. Melhora a produtividade. Ou seja, então... todo mundo ganha. E quem são os responsáveis e que são indispensáveis dentro da indústria? Quem pensa em inovação, quem pensa diferente, quem pensa fora da casinha, quem pensa que eu posso promover soluções para qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa, eu preciso de um profissional de engenharia de software, onde? Dentro da área da saúde. Um exemplo, eu estou trabalhando num projeto da área da saúde,
que eu trabalho muito com dados e informações, que é a prevenção do colo do útero na mulher. Repare que eu gosto muito de tecnologia, gosto muito de estatística, gosto muito dessas ferramentas aí, e eu sou contratado direto. Agora teve um médico aqui da cidade e região, e agora vão ampliar o projeto, que a fundo perdido é quanto? 30, 50 milhões de reais no fundo perdido para fazer um projeto. Daí, quando eu fui cobrar, não sabia nem quanto cobrar. Eu falei assim, pré-projeto eu cobro R$2.000 o pré-projeto. E se der certo o projeto, sei lá, me vê lá, 0,5% do lucro. Ele vai receber 50 milhões, 10 milhões de gasto, 40 milhões de gasto, 10 milhões sobra, 1% é 1 milhão, 500 mil para mim. Se der certo, se não der certo, eu ganhei R$2.000, R$3.000 para o projeto. Então eu consegui negociar isso aí. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, que vocês não vão ficar limitados a uma coisa assim, aliás, não haverá limitação de atuação para quem trabalha com tecnologia e principalmente com a ciência chamada ciência dos dados. Big Data, inteligência artificial, e vocês estão no meio disso aí. O software está 100% no meio para entender o movimento. E quem conseguir entender o movimento e entendimento do movimento e começar assim, a entender quais são as variáveis que manipulam o movimento, se eu entendo as variáveis, eu consigo manipular elas, eu manipulo o movimento. Se eu manipulo o movimento, eu tenho domínio sobre o fenômeno. Se eu tenho domínio sobre o fenômeno, eu tenho o poder nas minhas mãos. Professor, você está vagando muito aí, né? Então, por isso o professor não é poderoso, né? Formado, licenciado em matemática, está de uma reitoria, de uma instituição de ensino. Eu que saí da primeira favela de São Paulo, vim para cá e ganhar o salário que eu ganho hoje, ter a vida que eu tenho hoje, eu me considero já que eu consegui manipular as informações, eu consegui ter a ciência dos dados. Não cheguei no meu ápice ainda, mas inclusive estou crescendo e está vendo oportunidade cada vez mais. Chega outra instituição de ensino, chega uma outra instituição que não tem nada a ver com ensino, uma outra empresa, fala, Daniel, quero você lá na minha empresa, beleza, eu chego no negócio e falo assim, eles querem tanto aqui, para eu sair da empresa, tá aqui a proposta formal via e-mail, o que eu faço? Não, peraí, Daniel, fica aqui, a gente cobre, por exemplo. E isso acontece 1, 2, 3 vezes, isso acontece muito para nós, e nós ficamos felizes pra caramba. Lógico que ninguém é indispensável, ninguém é insubstituível. Se eu chegar uma proposta e falar assim, quero ganhar 50 mil, vai embora, né? 50 mil, eu contrato um melhor que você por 10 mil, por 15 mil, contrato melhor que você, por que eu vou pagar 50 mil para você? Mas o que interessa ali para nós, para ter um entendimento, pessoal, é que se você tem o conhecimento do comportamento de fenômeno e consegue manipulá-lo, você tem o poder nas mãos. Exemplo atualizadíssimo. Nós temos informações de todos vocês. Nós sabemos desses 41 alunos que estão online agora, quem são, idade de vocês, nós conhecemos o psicológico de vocês. Eu posso ter acesso ao que vocês gostam, o que vocês não gostam. Eu posso falar aqui uma coisa que só agrade a vocês, eu posso, através do perfil desses alunos que vocês, alunos 41 alunos conectados aqui, eu consigo falar uma coisa que vai ao encontro daquilo que vocês querem ouvir, como eu também posso falar só merda aqui e acabar desgostando todos vocês. Eu gosto de cerveja. Eu gosto de café, não gosto de uma coisa, mas eu gosto do café também. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês, pessoal? Eleições 2018. O que aconteceu com as eleições de 2018? Eu vou fazer só um parênteses aqui, né? Não vou falar de esquerda, direita, partido político, mas eu vou falar bem curto, grosso aqui, bem para vocês entenderem. Só existia 2 candidatos na eleição. Não existia mais ninguém. Não existia outros candidatos. Não existia outros candidatos à altura de assumir a presidência. Para o brasileiro, só existia 2. Bolsonaro e Fernando Haddad. Por que as pessoas votaram nesses 2? Por que os 2 foram para o segundo turno? Com medo do PT continuar no poder, as pessoas votaram no Bolsonaro. Mas peraí, tinha Álvaro Dias, tinha o Amoedo, que era se é para fazer uma coisa diferente, tinha o Amoedo.
Medo vezes medo, Patrick. É aí que eu quero chegar. Quando você tem como fala, o domínio das informações, o domínio de como é o comportamento do ser humano, você tem o poder nas mãos. O PT tem o poder nas mãos. A família Bolsonaro tem o poder nas mãos. Ambos têm o poder nas mãos. Através de onde? Através de hoje, que nós conhecemos todos vocês. Sabemos quem são vocês, como que é o comportamento de vocês e onde vocês estão no dia a dia de vocês. Por exemplo, tem alguém aqui que não tem Facebook? Aliás, tem alguém aqui que não tem uma rede social? Só que não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho TikTok, só tenho Tinder, né? Mas enfim, professor, não tenho nenhuma ferramenta. Tem alguém aqui? 42 alunos estão aqui agora? Todos vocês têm. Então, nós sabemos, nós não eu, né? Mas eles sabem como que é o comportamento de vocês. Eles conhecem vocês. E o Facebook só está de enfeite. Até pode, Carlos, tá só de enfeite, mas os seus amigos próximos, você tem eles ali? Geralmente nós relacionamos com quem? Com quem nós temos afinidade. Então, se você tem Facebook e tem algum amigo seu que está lá como amigo seu do Facebook também, então eles te conhecem também, Carlos Eduardo. Eles podem não conhecer você assim porque você não se manifesta, mas eles conhecem as pessoas que estão próximas de você. E as pessoas, aí que eu entro na parte da psicologia, que eu dou aula de métodos quantitativos e pesquisa psicológica. Putz, que merda, vou excluir tudo, não adianta mais, esquece, tá? Você só vão saber o que eu fazia uns 3 anos. Thierry, assim fala Thierry, tá certo? Isso, Thierry, você joga videogame no jogo? É viciado? Nem eu, por exemplo. Tudo bem que eu estou jogando só GTA ultimamente, mas... Óbvio. Online? Se é online, você... Nem tanto, tá? Mas tem parte online, né? E essa parte online você vai interagir com outros amigos. E outros amigos de vocês, têm Facebook. Né? Minecraft, ou sei lá o que mais nós jogamos aí. Play de Terraria. Não duvido que você está no segundo plano com ele, né? Eu não duvido que com vocês, o seu Lazarento, tudo online aqui, escutando o professor Daniel falar merda, mas eu estou querendo dizer para vocês, assim, que praticamente a nossa disciplina, tá? A aula de hoje, a introdução, nós vamos começar ali já com a parte prática, inclusive. Eu estou vagando um pouquinho, mas para dizer que a importância, fomos manipulados, porque, se o PT ganhar, vai ter mamadeira de piroca para todo mundo, o Brasil vai virar Venezuela, continua até hoje esse negócio. Não existia mamadeira de piroca. Eu tenho o kit gay. Nunca existiu o kit gay. Né? Um exemplo, por exemplo, eu que estou junto do Ministério da Saúde, da Educação, direto lá, o Fernando Haddad fez lá o negócio do kit gay. Ele não fez, o PT não fez o kit gay. Por exemplo, quem defende o kit gay, por exemplo, são o pessoal LGBT. Mas não todos, né? Mas ali teve uma minoria ali. O que esse pessoal fez? Fez uma cartilha que eles desenvolveram e apresentaram ao Ministério da Educação para análise. Daí o Ministério da Educação recebe, protocolado, eles são obrigados a analisar. Se vai ser aceito ou não vai ser aceito, é outra história. Por exemplo, os tradicionalistas da família tradicional vai lá e faz uma cartilha da família tradicional, e entrega ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação vai receber. Eles são obrigados a analisar. Eles são pagos para isso, por nós, para analisar o que nós propomos, inclusive. Então eles pegaram e analisaram. E aparece lá a análise, né? A análise do Conselho Nacional de Educação. Análise sobre a questão do kit gay. Se você manda lá, eu quero, por exemplo, que todo mundo vai virar corintiano. Eu sou corintiano, fanático, roxo. Hoje tem jogo do Corinthians, tá nervoso um pouquinho, mas tudo bem. Sei lá, todo mundo vai ter que ter a história do Corinthians agora como diretriz. Se eu fizer isso e mandar ao Ministério da Educação, ele não pode se negar a analisar. Inclusive, Patrick é o que está reprovado já, tá? Pode até que você quer sair, já não existe aula mais. Brincadeira, lógico que é brincadeira. Mas assim, o Ministério da Educação recebe, ele é obrigado a analisar. Né? O Patrick faz um negócio lá, o Palmeiras tem um campeão, tem um título mundial. Mesmo sendo uma porcaria mentira, tem que analisar.
Se vai ser aprovado ou não é outra história. Então são obrigados lá. Então por isso colocavam lá, assim, ó, pode ver como o Ministério da Educação está fazendo kit gay. Olha lá, como o PT tinha. E colocava. E o que a pessoa, a população pensava? Nossa, eles vão fazer um kit gay. Nossa, tem até uma madeira de piroca. Eu não sei de onde tiraram isso, não sei se foi o Porto dos Fundos, quem foi. Ah, porque o Brasil vai transformar em Venezuela. Nunca transformou. Assim como tinha o contrário. Eu estou criticando agora, né, quem falava mal do PT. Agora quem mais fala mal do Bolsonaro. Porque se Bolsonaro ganhar, né, vai entrar no STF, vai tacar fogo em todo mundo. Não vimos isso até hoje. Porque se Bolsonaro ganhar, vai acontecer com o Brasil, a economia vai lá para baixo. A economia não foi por culpa dele, foi por culpa da situação a nível mundial. É outra história, ou seja, não está acontecendo. Ah, porque o Brasil vai virar uma ditadura. Até o momento o Brasil não virou uma ditadura. Assim como tinha... vamos dar uma receita de bolo de fubá. Se tiver matemática ali, uma coisa que modelar de matemática, você pode mandar. Então, assim como tinha, o pessoal colocava assim, não vota no Bolsonaro, senão vai acontecer isso. Ah, vão matar todos os gays na rua, vão tacar fogo nas pessoas, vão tacar fogo nos ateus, vão matar os ateus. Não aconteceu nada disso. E o governo nem está propondo exatamente nada disso que eu acabei de falar. Então as pessoas, eu vou votar no Fernando Haddad porque eu tô com medo do Bolsonaro. Eu vou votar no Bolsonaro por quê? Porque eu tô com medo do PT. Esse medo de um lado, o medo do outro, que nós acabamos de comentar, fez com que a Moedo sumiu, né? Ou a Marina Silva sumiu. Ou os outros, né? Ele aqui sumiram todos, não existiam eles. Então o brasileiro deixou de escolher um, por exemplo, o Amoedo, que era uma proposta. Que brasileiro que leu propostas de candidatos? Não sei se você leu ou não, eu li todos, porque eu gosto, sou apaixonado por política, eu li todos. E quando eu vou buscar ciência dos dados, ou fazer uma pesquisa, inclusive, eu olho não aquilo que me agrada, eu olho aquilo que fala sobre o assunto, seja contraditório, seja contra aquilo que eu prego, seja a favor daquilo que eu prego. Eu fiz uma pesquisa recentemente agora sobre o coronavírus, que nós divulgamos, inclusive, que chegou até a França, a nossa pesquisa, que foi baseado também na Imperial College e também na Boston, no grupo Boston dos Estados Unidos lá, não na universidade, mas no grupo Boston Consulting. E nossa pesquisa chegando na Itália e na França, que acabou chegando. E o seguinte, quando eu fui verificar informações, eu pegava a imprensa de direita, a imprensa de esquerda e confrontava os dados. Inclusive eu chegava assim mais ou menos para falar comparativo entre os dois. Para que eu possa fazer uma estatística pura, eu tenho que pegar os dados independente de quem está fazendo. E eu tenho que analisar todos os lados. Eu tenho que analisar a esquerda, analisar a direita, o centrão, analisar tudo. Aí eu pegava a informação e colocava as informações do jeito que vinham, a interpretação ficava a cargo do leitor, decidir pelo A, o B, o C, que era melhor. No exemplo clássico foi a nossa pesquisa do Covid. Então, assim, somos manipulados por isso. Estamos sendo manipulados nesse exato momento. Aí tem a CPI da fake news que fala o quê? Para a questão de controlar as mentiras, porque mentira faz o povo ficar com medo. Então as mentiras ali para nós, principalmente em redes sociais, fazem com que as pessoas tomem decisões absurdas. Um exemplo agora do coronavírus, várias fake news lá, que eu não lembro qual que era a tinha que sair, se eu lembrar agora eu falo. Mas enfim, então o entendimento de manipular, se eu consigo manipular os dados, se eu consigo entender o movimento, eu consigo influenciar no movimento através de uma variável, eu tenho o poder nas mãos. Então nós temos o poder nas mãos quando nós conhecemos o fenômeno, todos os elementos que envolvem o fenômeno. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Só mais um exemplo de política aí. Datafolha, Ibope, é de esquerda, é do PT, é deles lá, por isso que traz essa Datafolha, tudo furado, não é furado. Eu conheço o Datafolha, por exemplo, que é o Datafolha em São Paulo, inclusive fiz um curso, quando eu estava estudando no Unicamp, fiz um curso dentro do Datafolha, que eu podia, agora não posso mais, não está mais ativo, eu posso poderia assinar pesquisas eleitorais a nível do Brasil. Eu fiz agora recentemente um trabalho, inclusive para um político aqui da região, de uma pesquisa bem grande, para que ele possa tomar decisões se ele ia ser candidato ou não. Mas enfim, o pessoal colocava metia o pau em 2018, né, porque Bolsonaro, ele é o Ibope, Datafolha do PT, porque eles são os donos do ali, tem o preço de esquerda.
saiu recentemente agora, não lembro se foi o Ibope, Datafolha, quem foi que fez a pesquisa lá. A aprovação do Bolsonaro bate recorde lá em cima. Subiu, não é bate recorde, subiu a aprovação do Bolsonaro. Quem foi? É mesmo instituto de pesquisa que fazia a eleição de 2018, que os bolsonaristas falavam que era de esquerda, hoje fala, tá vendo? Ali, nós subimos, estamos bem, peraí, como é que funciona para um, não funciona para outra? Como é que funciona uma hora, aliás, e não funciona na outra? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com pessoas e muito cuidado também com instituições. Muito cuidado na base de dados. Onde eu vou coletar dados? Aí tudo que eu estou falando, pessoal, é o primeiro capítulo do nosso livro, que é teoria. Teoria é população, amostra, coleta de dado primário e secundário. Então, assim, eu estou falando exatamente aquilo que vai ao encontro, em vez de eu ficar lendo lá, pessoal, população é isso, amostra é isso. Não vou ler. Eu vou fazer exemplos para vocês, falar exemplos para vocês, para quando for para a parte teórica, nós só passar um capítulo inteiro, deu 12, 13, 20 páginas lá, o professor Daniel numa aula fez 20 páginas. Sim, 20 páginas aplicado da estatística básica teórica, que é um saco. Mas vai ficar como base para vocês, depois eu vou passar o livro, inclusive, no finalzinho da aula tem o nosso plano de ensino, essas coisas, nós vamos conversar um pouco mais sobre como vai ser a nossa disciplina. Pergunta, tem alguém aqui que não tem Excel? Só se manifeste ali. Não tem Excel. Caso não tenha Excel, mas ou não tenha computador, não tenho computador, não tenho notebook, não tenho nada, o professor complica. Nós vamos utilizar o Excel. Preferência, o Excel, a versão do Excel que eu utilizo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Para ficar com a mesma versão, eu utilizo a última. Só que o meu acho que é o profissional. Tem o planilhas, mas ele não faz a mesma coisa. Eu não sei se ele usa a mesma coisa. Eu não sei se todas as se todas as funções do Excel tem ele também, porque o Excel se assemelha muito com os bancos de dados que vocês vão utilizar para desenvolver software. Então, de banco de dados. Então, o Excel ele é casa perfeita para nós. Mas caso vocês não tenham ali, vocês sabem que vocês têm todo mundo gratuito, né? Pacote Office completo, esse que eu vou mostrar para vocês, você tem um pacote Office completo, inteirinho gratuito para todos vocês. Quem é aluno do Iguaçu tem esse pacote que nós temos um... Então, algumas funções tem nos planilhas, algumas, mas não sei se todos. Acabei de abrir a versão aqui. Vamos lá. O meu Excel é o 365. Então, assim, a versão do Excel 365 já dá um suporte bacana ali, desenvolvedor, beleza, que eu vou ter que colocar. Aí tem os plugins do Excel, talvez eu utilize alguns plugins também, tá, para ficar para vocês fácil. É o 365 mesmo. O meu é para grandes empresas, produto de assinatura. O meu é um pouquinho mais, talvez seja um pouquinho mais completo, acho que não é, acho que é tudo a mesma bosta. Mas o 365 é o melhor, e todos vocês têm de graça o 365. Qualquer coisa eu posso, próxima aula, a próxima aula ali no Class, eu vou mandar para vocês com antecedência, ver se eu tá para o Marcos, se ele pode encaminhar como que é o passo a passo para vocês baixarem gratuitamente, tá? Caso assim, eu tenho a versão que é pirata, vamos melhorar esse negócio, vamos colocar uma versão original, que se não me engano é vitalícia, para quem tem .edu.br, com os e-mails de vocês. Então, assim, vamos utilizar bastante o Excel, como eu falei para vocês, por isso que eu vou precisar de um computador, né? Assim, precisa ler. E só deixa eu mostrar rapidamente para vocês nosso plano de ensino. Então tá aqui, ó. No nosso plano de ensino, você pode reparar aqui, a missão do Iguaçu, ser referência do seu estado, blá, 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 emenda.